Salve, salve, senhoras e senhores, chegou o grande dia, finalmente! Boêmia Pilsner, na Black House Beer. Ô produção, chama a vinheta! Salve, salve, senhoras e senhores! Hoje é dia de Boêmia Pilsner. E agora vamos jogar os maltes. Desligando o fogo. Água a 67 graus. Vamos misturar a 65. Derrubando os maltes. Temos aqui 3 kg de malte Pilsen. 1 kg de malte Munique. 100 gramas do malte melanoidina. Melanoidina para simular uma decocção, né? Dizem que a Boêmia Pilsner tem que fazer decocção, mas a gente só com a melanoidina. E tem mais, hein? Vou pegar a colher aqui. E tem mais. Além de não fazer decocção, ainda vamos fazer mostura noturna. Deixa eu explicar a situação para os senhores e senhoras. Agora são exatamente 18 horas aqui em Belo Horizonte. Derrubei os maltes, água 67, vai misturar 65, né? Quando você joga os maltes, cai uns 2 graus, 1,5 grau. Vamos misturar 65, tirando as pelotas aqui, que tem pelota, hein, ó. Tirando as pelotas, voltar o termômetro, porque vai dormir aqui tampadinho. E vou voltar só amanhã de manhã. Vou tomar cerveja, que a coxa ficou pronta. Vou terminar o vídeo da coxa. E aqui vai ficar, amanhã cedo eu volto aqui, ó. Tá bem misturadinho. E agora vamos tampar. Ó. Como sempre, postura noturna. Nossa manta gaúcha, tchê. Segurar aí, ó, a temperatura. E agora, vou tomar umas, que hoje é quinta. Ficar de boa. Amanhã de manhã a gente está de volta. Fui. Com a sua textura. Bom dia, senhoras e senhores. Passou a noite toda aqui. Agora são 7h30 da manhã. Vamos abrir tudo aqui, tirar a manta. Vamos destampar. Ver como é que está a temperatura aqui. Está 50 graus. Nós vamos religar o fogo e esperar voltar a 65, que é rapidinho, né? Só para dar uma diluída no mosto. Erguer o cesto e partir para a fervura. Agora vamos erguer o cesto, porque já subiu a temperatura rapidinho. E agora continuar nosso sistema aqui, né? Erguer o cesto. Esperar escorrer, daqui a pouco a gente volta. Senhoras e senhores, início da fervura da nossa cerveja Boêmia Pilsner. A 30 minutos do final. 40 gramas de lúpulo Saaz. Lúpulo brasileiro da Mil Alt. Depois eu mostro a embalagem para vocês, falo direitinho sobre ele. 40 gramas a 30 minutos. Vamos para cima. Senhoras e senhores, nossa Boêmia Pilsner
15 minutos finais, mais 30 gramas de Saaz da 1000 Alt. Mais 30 gramas de Saaz, faltando 15 minutos. Ainda tem mais um, hein? Vamos que vamos. 5 minutos finais da nossa Boêmia Pilsner, mais 30 gramas do lúpulo Saaz. Lúpulo Saaz da 1000 Alt. Tá aqui, ó. Dando pra ver? Cara, ele vem nesses pacotinhos que vem com um fecho aqui, ó. Que você pode usar metade e guardar o resto. Maravilhosa a embalagem. Gostei demais do cheiro. Mais pra frente eu falo as características, na hora da degustação. Vamos pra cima. Salve, salve, senhoras e senhores. 0 minuto, ó. Chiller. Em temperatura ambiente, já enfia, já para de ferver na hora. Desligou o gás, ligar a água e partir para o resfriamento. Agora, você controla a água levemente e já está resfriando. Daqui a pouco a gente volta. Resfriamento acontecendo, galera. Sempre gosto de mostrar, né? Água para ser reaproveitada na nossa máquina de lavar. Então, é isso aí, ó. Sai da torneira, tá tudo próximo aqui. Resfria, reserva a água. Daqui a pouco a gente volta. Whirlpool a frio. Esperar parar e a gente volta. É isso aí, senhoras e senhores. Jogando para o fermentador, né? Bombona fermentadora. A nossa cerveja Boêmia Pilsner. Boêmia Pilsner. Com lúpulo Saaz brasileiro. Cor bonita. Lógico que ela vai mudar, né? Depois que fermentar. Jogando pro fermentador. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, senhoras e senhores. Olha o trube. Como é que formou bonito, ó. Essa colher daqui, ó. Ó. Tá desmanchando agora. Tava mais bonito ainda, hein? Já enchendo o fermentador. Ali o starter. E vamos que vamos. Está aí, senhoras e senhores, a nossa Boêmia Pilsner dentro da geladeira fermentadora. Nós começamos esse processo, vocês se lembram, às 7h30 da manhã. Agora são 11h30. Eu já estou com a cerveja preparada para baixar a temperatura, né? Ela está com 31 graus agora. Vamos esperar chegar a 12. Quando chegar a 12, a gente inocula a levedura que está sendo startada. Lama da 3470. É isso aí, senhoras e senhores. Vamos fazer o starter aqui, né? Aqui o mosto da nossa Boêmia Pilsner. Mosto pronto, tá? Peguei depois que a cerveja estava pronta, estava indo pro fermentador. Eu tirei aqui 1,6 litro. Deixa eu ver, 1,600 para fazer o mosto. Aqui está a nossa lama da 3470, né? Guardo nesses potes aqui, já tirei o sobrenadante, já misturei. Como é que eu faço? Já tem aí outros vídeos, né? As pessoas sempre perguntam, ó, misturadinho, o que eu faço, ó? Pego um copo americano, na primavera tem as mais belas flores e os colibris. um copo, pegar mais um. Essa lama está muito forte, vou pôr só 2 copos. E essa cerveja, ela tá com um OG de 1045. Então, vai ser tranquilo, tá? Como eu sei que vai ser tranquilo? Experiência. Já fiz outras vezes e eu sei que assim vai funcionar.
Ainda sobrou bastante lama, que eu vou tampar, fazer uma limpeza aqui com álcool, tudo direitinho, e vou tampar e guardar na geladeira. Mas aí está, nosso starter. Tampar aqui, ó. Segue o jogo. O starter continua a todo vapor. Já tem umas 4 horas que ele tá aí. Só vou usar amanhã. Vamos que vamos. 24 horas depois. Ele tá em ação, ela tá vendo? Tá em ação. Agora vamos inocular no nosso mosto. Vamos lá. Mosto aerado da nossa Bohemia Pilsner. Levedura startada. 24 horas de starter. Então agora vamos, ó, inocular a levedura. Ó. Levedura inoculada. Vamos tampar. Tampado. Airlock esterilizado com álcool 70. Na verdade esse aqui é álcool 46, não tá achando 70 mais, mas funciona do mesmo jeito. Agora tudo no jeito, tampado. Airlock no local, levedura inoculada. Trabalhem, meninas! Nossa Bohemia Pilsner fermentando. Primeiro dia de fermentação. Segue o jogo. Nossa Bohemia Pilsner após 7 dias de fermentação, né? Na verdade foram 5 dias de fermentação e 2 dias de descanso de diacetil, né? Tinha um leve sulfuroso. Deixei 2 dias aí, né, na temperatura mais alta. No primeiro dia subi para 16, depois subi para 18. Fermentou a 11. E agora vou baixar para 0, para o cold. Aí eu decido se vou fazer dry hop. Acho que não. Baixando para o cold agora. Vamos que vamos. Salve, salve, senhoras e senhores. Depois de 4 dias de cold a 0 grau, a 2 graus na verdade. Agora vamos colocar nossa gelatina. Ó, tudo ao vivo para vocês. Já tá limpinha, galera. Vocês têm uma ideia? Olha lá. Tá vendo? Agora vou colocar vocês aí. Nossa gelatina já está preparada aqui, ó. E vamos colocar. Tampar novamente. Enquanto eu tampo, falar com vocês. Coloquei em 30 litros de breja aqui. 30 litros de Bohemia Pilsner. Coloquei 12 gramas de gelatina. Um pacotinho completo. Em 200 ml de água. 200 e pouco. Né? E agora deixar a gelatina agir. Deixar praticamente 24 horas. Amanhã vamos estar passando para o barril. Embarrilhando a nossa cerveja Bohemia Pilsner. Daqui a pouco, carbonatação forçada lenta. Está aí, senhoras e senhores, nossa Bohemia Pilsner deu 28 litros. Barril de 20, 19, né? Barril de 10.
Aí, 28 litros. Carbonatação forçada lenta. Daqui a pouco degustação. Está aqui, senhoras e senhores, a nossa Boêmia Pilsner. Olha aí, ó. Olha isso, gente. Ó, vocês estão vendo a clarificação? O copo tá transpirando, hein? Tá gelado, ó. Nossa Boêmia Pilsner, cor maravilhosa, né? A cor tá maravilhosa, eu lá atrás, a nós aqui. Essa cerveja foi feita com lúpulo Saaz da Milwaukee, né? Não sou patrocinado por eles também, mas é bom falar porque foi uma colaboração de um inscrito, cara, e amigo que eu conheço pessoalmente. Ele é do Clube Cerveja Pra Nós também. A gente encontra lá no encontro que vai ter agora esse ano de novo, lá em Marília, Clube Cerveja Pra Nós, e a gente sempre se encontra lá. E eu tô procurando aqui pra mostrar pra vocês que eu separei o pacotinho, cara. Mas você sabe que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? Achei, porque tudo aqui é ao vivo, a gente não faz corte não. Tá aqui, ó, Milwaukee, lúpulo brasileiro, Saaz, uma oferta muito boa. Não sou patrocinado, Milwaukee, patrocina a gente, manda uns pacotes pra nós aí, ó. Nós somos gente boa. Não sou patrocinado, mas fui patrocinado por um amigo do canal que me forneceu 500 gramas deste lúpulo. Ele mandou um Pix e eu comprei os lúpulos e tá aqui, Zé Maria, ó. Foi comprado, eu já sei, você já sabe, a gente troca ideia direto. Milwaukee, gente, gostei do lúpulo. Pode comprar que é bom. Milwaukee, patrocina nós. Mas enfim, tô falando isso, mostrei o lúpulo só pra mostrar que nós somos patrocinados pelo Zé Maria. Ele tá aqui, a cerveja, olha a espuma, olha a qualidade da espuma. E é uma lager, pra falar assim que a lager não tem espuma. Tem. Só fazer as coisas do jeito certo, que não precisa ter. Mas se você fizer as coisas do jeito certo, ela vai ter. Tá aí, ó, clarificação. Às vezes fica meio escuro, gente, porque, né, o celular reage, né, conforme você muda de lugar aqui, ó. Aí põe luz, tira a luz, né, muda a lente, ó. Então, espuma tá aqui, olha o tempo que nós estamos conversando. É espuma aqui persistente, cremosa, bolhas pequenas, tem algumas bolhas grandes aqui, mas bolhas pequenas e cremosas, ó. Não dá pra mostrar direito, cara, porque meu equipamento, né, gente, é só um celular simples, mas tá aqui. O Zé Maria patrocinou e a gente fez. Não é o Saaz lá de fora, né, gente, o Saaz que vai na Urkel, né, cara, o Boêmia Pilsner Urkel, né, não. É o Saaz brasileiro, mas a gente tem que valorizar o lúpulo brasileiro. Eu valorizo, sempre uso. Se ele tiver com um preço bom, eu vou usar o lúpulo brasileiro. Safra nova, refrescante, fresco. Vamos ver o aroma. Tem frutas, cítrico, né, cara? Tem um cítrico aqui, mas eu sinto mamão e um melão, cara, sabe? Eu não sou sommelier, né, gente? Assim, é lembrança afetiva. Mamão, frutas brancas, sabe? Tem um frutado muito interessante, gente. Eu vou usar mais, que eu comprei 500 gramas, vou usar mais esse lúpulo, né? Vou usar, fazer BRE com ele, muita coisa, vocês vão ver. Vamos ao paladar antes que seja tarde. Mais uma vez para vocês verem, ó. 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 Vamos ao paladar. Gente, acho que é a melhor breja que eu já fiz. De verdade, cara. Porque aqui não tem mentira, né, cara? Que eu não sou mestre em nada, então não tem por que mentir. Nem dá pra fingir surpresa, porque eu já tô tomando dela
há 2 dias, né? Há 2 dias. Hoje está no 3º dia, 4º dia de carbonatação forçada. Vocês estão aí acompanhando o vídeo, hoje é o 4º dia. Olha aqui, ó. Eles falam que para você clarificar, tem que ser um cold de 30 dias, 40 dias, ó. Vocês viram tudo no vídeo aí, gente. Foi 3, 4 dias no cold e 2 dias com gelatina. Tá aí, ó. Vamos servir mais, que eu não quero falar mais dessa cerveja. Tem mais coisa para falar. Ó, olha lá. Olha o serviço, ó. Ó. Olha o serviço, ó, gente. Mangueiras de 3/8. O que manda é a pressão de serviço. A pressão de serviço ali tá 0,5. Olha aí. Os mitos da Lager. Tem que ter um cold longo. Mentira. Cold curto, gelatina clarificada. Ah, mas faz maturação longa? Não é só para clarificar. Claro que não. É para eliminar os off-flavors. Sim, mas aqui não tem. Se sua cerveja não tem diacetil, por que você vai fazer descanso de diacetil de 4 dias se ela não tem diacetil? Você tem que provar a cerveja durante o processo de fabricação. Se sua cerveja não tem sulfuroso, por que você vai ficar 1 mês com ela no cold para tirar sulfuroso? Não faz sentido. Agora, se tem, a gente deixa no cold longo, lógico. Mas por que não tem? Por que não tem? Por que não tem? Ó, cara, esse azulzinho aqui, que essa luz dá no copo é muito bonito, né, cara? Ó, esse aqui vai ser até minha foto, cara. Por aí que vai ser minha foto. Ó, que lindo. Vou fazer umas fotos aqui assim. Então, por que não tem sulfuroso? Por que não tem diacetil? Porque o processo de mostura, o processo de fervura, o processo de principalmente fermentação foi feito do jeito correto. Então não vai dar off-flavors. Por exemplo, eu fermentei a 11 graus. Usei lama, startei a lama, 24 horas de starter da lama. O starter com o próprio mosto da cerveja. Inoculei a 11 graus. Inoculado a 11 graus, fermentei a 11 graus. Depois da fermentação, subi para 16 no primeiro dia, no segundo dia subi para 18. Para descanso de diacetil, tinha um leve sulfuroso. Depois desses 2 dias de descanso, não tinha mais, estava zerado. Eu baixei para 3 graus. Deixei 3 dias a 3 graus. Joguei a gelatina, deixei mais 2 dias com a gelatina, embarrilhei e tá aqui. 4 dias, 5 dias de barril. A cor muda, tá, gente? Porque, né? Mudou aqui, ó. Ela vai refletindo o que tá atrás dela, né? Ó. E está maravilhosa. Vocês desculpem um vídeo mais longo, que eu sei que tem galera aí que não quer vídeo longo, mas quem não quer vídeo longo é quem não faz cerveja. Eu tenho certeza que a galera que faz cerveja, que também está no processo, está no corre, quer de verdade que eu explique passo a passo, que eu fale da cerveja. Então, gente, não tenham medo de fazer lager. Não tenham medo. Ah, Bohemia Pilsen é difícil. Ah, tá igual a Bohemia Urquell. Nem nunca tomei a Bohemia Urquell. Pretendo tomar, mas eu não acho dela, só acho na internet. Eu não acredito muito em comprar cerveja pela internet, porque vem sofrendo no frete, vem sofrendo na viagem. Se eu achar em algum supermercado em BH, eu vou comprar sim, apesar de custar 20 e poucos reais a lata de 500 ml, eu vou comprar para experimentar. Mas já tomei outras Bohemias Pilsen, da Patagônia, da Eisenbach, e tá pau a pau, tá? Eu não falo tá pau a pau com orgulho, com olha como eu sou fodão, tá pau a pau, não. Eu sou fodão não, cara. Ah, eu nunca perdi uma leva. Eu nunca perdi uma leva. Porque eu sou fodão? Não. É porque eu sou cuidadoso. Eu sou medroso. Então eu faço tudo certinho. Entendeu? Com critério. Eu estudo.
faz tudo certinho, com critério, e aí, o que acontece? Dá certo. Só isso. Do mesmo jeito que um motorista que nunca sofreu um acidente de carro, ele é o melhor motorista do mundo, não. Talvez ele é só cuidadoso. Ele é cuidadoso, ele não corre, ele não se arrisca e não sofreu acidente. Porque ele é cuidadoso. Com a cerveja caseira é a mesma coisa, gente. Você não precisa ser o gênio, não. Se você for cuidadoso, criterioso, fazer as coisas direito, vai dar certo. E aqui deu certo mais uma vez. A nossa Boêmia Pilsner, Zé Maria. Muito obrigado pelo fortalecimento aí, cara. Sabe? Nossa, eu fiquei emocionado com o seu fortalecimento aí. Mandou os lúpulos pra gente, né? Mandou o Pix e a gente comprou os lúpulos. Vai ter muita cerveja com esses lúpulos que você mandou. E eu quero agradecer, fora ao Zé Maria, todos vocês que estão aqui todos os dias, colaborando com o canal, dando sua opinião, dando seu palpite, dando seu like. Ó. Sensacional! Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!